Mano Biguetes, você quer saber quais são os tipos de andames e tipos de acesso que existem no mercado? Se você quer conhecer todas, então acompanhe esse vídeo. Antes de mais nada, se você gosta da área de andames e trabalha na altura e quer saber o que existe de mais inovador no mercado, então se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Toda semana eu posto novos vídeos para vocês, tá? E dessa forma você não vai perder nenhum vídeo. Afinal, quais são os principais tipos de acesso e andames que existem hoje no mercado no Brasil? Eu vou listar 8 e ao final desses 8 eu vou dar como se fosse um tipo bônus, tá, para vocês, que também não é bem um andame, mas é um tipo também de acesso, ok? O primeiro tipo que eu vou citar, que é um dos meus mais preferidos, é o andame multidirecional. Ele tem outros nomes também, como por exemplo andame de encaixe, andame de engate rápido, andame modular. Eu chamo ele de andame multidirecional, tá? Já fiz alguns vídeos sobre ele, para explicar um pouco mais o funcionamento, como ele funciona, como ele é. Então, se você tem interesse de saber, eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você, dar uma olhada lá. Mas esse tipo de andame, ele é muito utilizado no ambiente industrial, tá? Onde você tem muitas interferências, obstáculos que você tem que desviar, por exemplo. Recentemente também está começando a ser mais utilizado na construção civil. Inclusive, ele está sendo utilizado para fazer escoramento de lajes, por exemplo, porque ele tem uma capacidade de carga bem alta, tá? Então esse é o primeiro tipo de andame que eu quero apresentar para vocês. O segundo tipo de andame é o andame fachadeiro, tá? É um sistema para fachadas, né, como o nome já diz, tá? Normalmente esse tipo de andame é utilizado para fazer trabalhos na fachada, por exemplo, reboco, pintura, colocação de pastilhas, tá? Então é um sistema bastante utilizado aqui no Brasil também, tá? Então eu gosto bastante também do sistema. Ele tem menos flexibilidade, por exemplo, para ser utilizado na indústria, tá? Isso é um ponto negativo, mas para obras prediais, para reformas, por exemplo, ele é muito indicado. Inclusive já fiz um vídeo sobre ele também. Se você quer saber, eu vou deixar o link aqui em cima. O terceiro tipo é o andame tubo e braçadeira, o famoso tubo roll, tá? Esse tipo de andame é o andame mais antigo, tá, que existe no mercado. Foi, vamos dizer assim, com ele que tudo começou, é o pai dos andames, tá? Já fiz alguns conteúdos também sobre esse tipo de andame. Ele lógico, ele tem muita flexibilidade, porque você consegue fazer as montagens da forma que você precisa, nas medidas que você precisa. É muito utilizado ainda até hoje no ambiente industrial. Aos poucos aí o andame multidirecional está substituindo ele, mas acho que ainda vai levar um tempo, tá? Então esse é um tipo muito utilizado. Eu diria que ele é mais utilizado na indústria do que na construção civil. Um outro tipo de andame é um andame de quadro, tá? Eu decidi separar o andame de quadro do andame fachadeiro, porque o andame de quadro, na minha visão, na minha opinião, ele é muito mais simples, tá? Eu vou deixar algumas imagens aqui para você entender. Normalmente ele é mais um esqueleto, tá? Então ele muitas vezes ele não tem a plataforma, piso completo, não tem muitas medidas para você conseguir trabalhar. Ele tem aquelas medidas padrão, né? De 1,50, se não me engano, 1,20 por 1,20, algo assim. Não sei muito bem, não conheço muito bem desse tipo, mas é um tipo muito utilizado aqui no mercado, tá? Andame de quadro, muitas pessoas, muitas empresas utilizam ele para pequenas reformas, para pequenos trabalhos, tá? Então é um tipo que não apresenta tanta segurança como um andame mais evoluído que eu citei anteriormente, como por exemplo o andame fachadeiro, o andame multidirecional. É um andame mais barato e mais simples, tá? O próximo tipo de andame não é tão conhecido no Brasil. É o tipo cremalheira, tá? Ele normalmente é mais utilizado em prédios mais altos, aí acima de 20, 30 andares. A gente vê muito nas cidades mais evoluídas. Quando passo por Alemanha, por exemplo, o pessoal utiliza bastante esse tipo de andame. A vantagem, ele é diferente do balancim. Ele é sustentado por cremalheiras, por postes cremalheira, tá?
Então ele tem uma vantagem que ele não sofre com a questão de ventos, tá? Então esse tipo de andaime, na minha opinião, é um dos mais seguros, tá? Por outro lado também, o custo também é bem elevado, tá? Ele é bastante utilizado quando você tem fachadas de vidro e você tem dificuldade também de fazer a ancoragem, por exemplo, então e você precisa de um deslocamento vertical mais rápido, mais produtivo, tá? Então esse tipo de andaime eu gosto bastante, só que ele tem um investimento maior. Agora a gente vai falar de um tipo de andaime que com certeza todo mundo conhece, é o balancim, o famoso balancim. É um andaime, uma plataforma que é suspensa, como o nome já diz, é chamado de andaime suspenso também, suspenso por cabos de aço, tá? Esses cabos de aço são fixados normalmente na cobertura, ali na laje, com contrapeso. Não sei muito bem como funciona, não sou nenhum especialista em balancins, mas é um tipo de andaime que existe, que é muito utilizado em função do custo, porque apresenta um custo menor em relação ao andaime fachadeiro, andaime multidirecional. Por outro lado, ele apresenta mais riscos para o pessoal que trabalha com o balancim, porque ele fica mais vulnerável em relação à incidência de ventos. Então, quando algum vento bate aí, de repente, essa plataforma ela é levada, né, junto, e as pessoas que estão dentro aí têm bastante dificuldades aí de conseguir sair. Então é importante, quando você trabalha com esse tipo de equipamento, monitorar bastante a questão do clima, tá? Tem alguns vídeos aí que estão circulando na internet que teve bastante problemas, teve uns acidentes bem graves, tá? Então é importante cuidar, mas é um tipo de andaime muito utilizado. Tem versões que a subida é feita manualmente, tem outros tipos de balancins que a subida é feita com motorizado, tá? Então depende muito da sua necessidade, da produtividade que você precisa. Uma limitação que você vai conseguir trabalhar somente com 1 a 2 pessoas, tá? De cada vez, somente numa determinada largura do prédio. Então ele apresenta algumas desvantagens em relação à produtividade e segurança. Outro equipamento muito utilizado em condomínios, obras residenciais, reformas, para fazer alguma pintura, fazer algum tipo de conserto, são as cadeiras suspensas, tá? Essas cadeiras suspensas, na minha opinião, eles já deveriam ter sido proibidos, tá? Infelizmente, na última revisão não foram proibidos, ainda continuam lá como opção. Eu diria que é um dos equipamentos que apresenta mais risco, tá? Muito mais risco do que o balancim. Normalmente uma pessoa somente consegue ficar sentado, né, em cima da cadeira. É um equipamento realmente que, na minha opinião, não deve mais fazer parte, não deve ser chamado de andaime, né, sistemas de acesso, porque apresenta muitos riscos. Mas infelizmente até hoje está sendo utilizado nas obras brasileiras em função do custo, né, e muitas vezes também do desconhecimento dos riscos envolvidos. Agora chegamos na PTA, tá? Na verdade agora, quem acompanhou os outros vídeos, na verdade na última revisão da norma, esse equipamento recebeu um novo nome. O novo nome agora é PEMT, tá? PMT, que é uma plataforma para trabalho na altura que necessariamente você precisa de um apoio, tá? Então tem que ter um terreno, tem que ter uma área livre, né? Tem que ter uma determinada área de espaço para você conseguir utilizar esse tipo de equipamento. É muito utilizado em indústrias, em obras mais corporativas, não obras empresariais, vamos dizer assim, galpões, por exemplo, onde você tem que fazer trabalhos na fachada, tem que acessar um determinado ponto. É um equipamento que tem bastante segurança, é um equipamento que é motorizado, né? Então também tem que ter alguns cuidados, mas é um equipamento, uma solução que ganhou bastante força ultimamente, nos últimos anos aqui no Brasil, e é uma solução também com certeza
que eu indico, né, que apresenta bastante segurança. Agora chegamos no último item que eu prometi lá atrás, lá no início para vocês, que eu ainda não citei, mas é uma forma de acesso ser feito com os devidos cuidados, com os devidos treinamentos e a segurança, com certeza que é uma solução muito boa, tá? Que é a solução de acesso por cordas, tá? Então, esse tipo de atividade, esse tipo de solução, método para conseguir alcançar locais elevados, é uma solução que também está ganhando mais força em função dos treinamentos, em função das certificações que as associações, né, fazem. Tipo, tem a IRATA do Brasil, tem algumas outras que fazem essa certificação dos diferentes níveis, tá? Tem nível 1, nível 2, nível 3, que é o nível mais alto, e precisa comprovar uma experiência, né, horas, né, de trabalho nesse tipo de solução, tá? Ele veio lá da área esportiva, né, dos escaladores, né, alpinistas, e hoje está sendo bastante utilizado na área industrial, tá? Então é um tipo de acesso que pode fazer muito sentido ser feito pelos profissionais corretos, né, de acesso por cordas, e pode ter bastante produtividade envolvido na segurança também, para fazer determinados trabalhos de uma forma mais pontual, tá? Que você consegue fazer, tá? Então, esse último método eu deixei aqui como dica. Então, eu espero que vocês gostaram desses, acho que foram 9 diferentes formas e tipos, né, de andames, tipos de acesso que eu apresentei para vocês. Se eu deixei de falar de um acesso que eu não lembrei, então, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Quero também saber se você gostou desse vídeo. Se você gostou, dá um like no vídeo, compartilha também com seus amigos, com seus colegas. O seu apoio é muito importante para continuar produzindo vídeos aqui de qualidade toda semana para vocês, tá? Então, conto com o apoio de vocês, porque a gente tem uma missão de tornar o setor de andames cada vez mais seguro e humano. Bis bald!